Ainda no nosso giro pela América Latina, agora a Nicarágua. A ditadura de Daniel Ortega proibiu 2 procissões católicas e a comemoração do aniversário da tradução da Bíblia para o espanhol. As paróquias dedicadas a São Miguel Arcanjo, em Manágua, e São Francisco de Assis, disseram que foram notificadas pelas autoridades policiais sobre a proibição das atividades. Segundo eles, o motivo dado foi a preservação da segurança dos participantes. O Conselho Nacional de Pastores Evangélicos de Nagarote decidiu acatar as proibições e recomendou que os fiéis realizassem suas celebrações dentro do templo e em oração por dias tranquilos e pacíficos. Mota. Intolerância religiosa é característica dos regimes totalitários de esquerda. Durante a Guerra Civil Espanhola, no século passado, era comum as forças esquerdistas fuzilarem padres e freiras. Nós vimos recentemente, aqui no Brasil mesmo, uma manifestação inacreditável de intolerância religiosa, que dá uma amostra grátis do que a esquerda faz quando chega ao poder. O vereador de Curitiba invadiu uma igreja durante uma missa. O ato do vereador foi considerado tão absurdo e violento que o vereador foi caçado pelos outros vereadores. Mas ele teve o mandato devolvido por uma decisão do STF. Segundo o que estava escrito na decisão, que devolveu o mandato ao vereador, tratava-se de um protesto contra o racismo. Eu já ia esquecendo de dizer, o vereador é do PT, mas isso é mero detalhe. 2 minutos, Schelp. Olha, em relação à Nicarágua, o que Daniel Ortega está fazendo é, de fato, um caminho rumo a uma ditadura mais dura do que já é, né? Porque o caráter ditatorial, autoritário do regime dele já vem de anos. Lembrando que ele chegou ao poder agora, né, com um mandato adicional, né, depois de anos, já até com a prisão, né, dos opositores. Meia dúzia de opositores, de candidatos de opositores, foram presos antes das eleições mais recentes, o que lhe permitiu continuar no poder. Quer dizer, mais uma estratégia aí criada para perpetuação. Em relação aos católicos no passado, a igreja teve um papel importante na Nicarágua, inclusive para mediação de conflitos e tensões políticas entre Ortega e a oposição. Mas eles começaram a ser perseguidos depois de um tempo, justamente depois daquele período em que houve aquela mediação, e mais recentemente com mais intensidade, com expulsão de freiras, proibição de procissões, prisão de padres e assim por diante. Em relação à Colômbia, o que se tem lá é uma realidade que pode ser parecida com o que pode vir a acontecer no Brasil, caso o ex-presidente Lula venha a ser eleito, já que a gente tem uma polarização muito grande e esse tipo de manifestação tende a se repetir, né? Então, se a gente pega o exemplo, por exemplo, de 2019, depois da eleição de Bolsonaro, 2019 teve protestos, manifestações grandes contra o Bolsonaro. Ele mal tinha assumido o poder e já havia manifestações contra ele. Então isso demonstra esse caráter polarizado da política, em que não se aceita nada do que o outro está fazendo. No caso de Petro, ele de fato começou já com a agenda mais radical de cara, e isso trouxe insatisfação. Assim que ele assumiu, começaram as invasões de terra. Esse é apenas um exemplo. Então, claro, a população que se opôs radicalmente a ele nas urnas, mas que não venceram, vai às ruas, que é uma prerrogativa de uma democracia, manifestar seu descontentamento.